Muito boa noite. Muito bom a gente sentir a casa cheia, em quantidade e em qualidade. Amigos, companheiros de caminhada, é muito bom a gente estar junto. Maravilhoso a gente poder trilhar o mesmo caminho. Então, é com muita alegria que a gente começa essa nossa conversa, trazendo para vocês uma reflexão. Nós abrimos ao acaso Os Filhos Pródigos, que é um livro no qual a gente interpreta, certamente com a ajuda dos amigos espirituais, as parábolas e as comparações de Jesus. Jesus ensinou muito através de historinhas. E isso é uma grande dúvida, é um grande desafio para o nosso entendimento, porque qualquer um de nós que ler 10 vezes uma mesma parábola cristã vai ter 10 interpretações, 10 vezes uma mesma comparação que ele faz, uma metáfora. Ela vai nos desafiar provavelmente até o final da vida. E eu suspeito que depois também. Chico Xavier contava que uma certa vez ele queria conversar com o guia espiritual dele, Emmanuel, e Emmanuel falou que naquele momento não era possível, que ele estava indo para um curso no mundo espiritual. Chico Xavier ficou muito interessado, curioso, e perguntou: curso de que você vai fazer, Emmanuel? E ele falou: de Evangelho. E Chico ficou imaginando, quem será o professor? Quem será o professor? Quer dizer, o Evangelho é uma programação, é um ensinamento que dá pra gente não só até o final da nossa vida, mas até o final da nossa existência, provavelmente. Porque ali estão contidas algumas chaves pra gente buscar a libertação da nossa prisão. E uma dessas comparações que Jesus faz, que é a nossa de hoje, fala a respeito dos olhos. Jesus usa muitas vezes nos evangelhos a metáfora dos olhos. Tanto é que ao final de praticamente todas as lições dele, ele lançava esse desafio, que deve ser visto como um desafio, acho que até agora por todos nós. Dizia ele, depois de ensinar, falava assim: quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouça. E por que isso é um desafio? Porque todos os olhos são de ver, todos os ouvidos são de ouvir. Ou alguém caminha através dos olhos, ou alguém digere alimentos através dos ouvidos. Os órgãos têm funções básicas e esses dois servem para isso: olhos para ver e ouvidos de ouvir. Por que Jesus falava isso? Não é muito difícil da gente interpretar e da gente entender que muitos de nós, e ele mesmo explicava isso, tendo olhos, não vemos, tendo ouvidos, não ouvimos. Quando é que isso acontece nas nossas vidas? Tem muitas mães que tentam orientar seus filhos, e parece estar falando com a parede. É ou não é? De uma certa forma, a sociedade toda hoje está gritando para a sua classe política a respeito da ética, da boa condução. Nós estamos sendo bem ouvidos? Quase nunca o problema humano, se você for examinar, o problema humano é principalmente o problema das relações humanas. Não há nada mais desafiador na Terra e na vida do que relações humanas. E dentro das relações humanas,
O grande desafio é o da comunicação. Por trás de quase todos os problemas humanos tem um problema de comunicação. A comunicação é um grande desafio nas nossas vidas. E nessa passagem precisamente que a gente quer conversar hoje, dessa comparação, Jesus traz pra gente uma cena que chega a ser cômica. Imagina se você se deparasse com essa cena. Uma pessoa com um graveto bem na frente do olho, assim. Um graveto aqui, assim. E ele tentando desviar para poder olhar para frente. Sabe por quê? Porque essa pessoa com um graveto no olho estava tentando tirar um cisco do olho de uma outra pessoa. Imagina essa cena. Chegaria a ser cômico se você enxergasse uma pessoa assim tentando desviar de um graveto que tivesse bem na frente do olho dela para tirar um cisco do olho do outro. E ele fala: tolos, tirem primeiro o graveto do seu próprio olho, que vai ficar muito mais fácil de você tirar o cisco do olho do outro. O que será que Jesus quis dizer com isso? No Espiritismo, ao contrário de pelo menos de alguns momentos de outras religiões, não há exclusividade na interpretação dos textos sagrados. Então, quando vem uma pessoa aqui na frente e vai oferecer uma interpretação, é apenas uma interpretação. Não há palavra final. O Espiritismo é uma doutrina progressista, ou seja, cada um que vier aqui e trouxer um grãozinho a mais, vai ser um grãozinho a mais. E é esse o nosso objetivo. De maneira nenhuma dar uma palavra final. Se Emmanuel estava estudando Evangelho, nós aqui vamos conseguir dar palavra final de alguma coisa? De jeito nenhum. Mas, o que será que existe entre os nossos olhos, os nossos ouvidos e a realidade, que faz com que a gente, olhando a vida, ouvindo a vida, não consiga ver nem ouvir? O que será? O que será que faz com que alguns filhos não consigam ouvir algumas mães e alguns pais? Com que as pessoas nas ruas tenham tanta dificuldade na comunicação, na família? Nora e sogra se comunicam super bem, não é verdade? Por que é que uma fala e a outra não escuta? Por que você está na rua e a pessoa está conversando com você com o celular na mão e com o dedinho na tela? Ou o olho dela, você conversa com a pessoa e o olho dela tem tudo quanto é lugar, menos em você. E a pessoa: não, fala que eu estou te escutando. A gente não se ouve, a gente está com as pessoas nas nossas frentes e não consegue se ouvir. Certamente vocês já repararam isso. Nós somos ilhas ambulantes. Cada vez mais nós somos ilhas ambulantes. Mas o que existe entre nós e o outro? Esse é o nosso tema de hoje. O que existe entre você e uma outra pessoa? O que existe entre você e a realidade? Que as coisas acontecem e você não entende, não percebe, não distingue, não aprende com o que acontece. Eu me lembro de ter lido num livro espírita que há suicidas que estão se matando há mais de 20 vidas sucessivas. Você já imaginou o que é isso? Isso em psicologia chama-se baixa tolerância à frustração. A pessoa enfrenta uma situação adversa, não tolera, não suporta aquilo e se mata. Aqui na Terra você vê isso mesmo sem o suicídio definitivo, você vê isso através do suicídio indireto, que é o quê? O time ganha, eu encho a cara, porque fiquei alegre. O time perde, eu encho a cara porque fiquei triste.
O time empata, eu encho a cara para não perder o hábito. Quer dizer, a gente não consegue enfrentar a realidade, a gente não consegue se relacionar com a realidade. E a realidade talvez seja o nosso grande mestre. Pensar a respeito disso é muito interessante. O que há, afinal de contas, entre nós e o mundo? O passado. O passado invade os nossos olhos, os nossos ouvidos e não permite a gente perceber o que está acontecendo à nossa frente. Então você iniciou a tua vida afetiva, teve uma infelicidade num primeiro relacionamento e carrega esse peso para todos os outros relacionamentos. Vocês já ouviram falar dessa situação? Quer dizer, um faz dívida e todos os outros têm que pagar. Isso acontece? Acontece. Isso faz com que eu esteja namorando com uma pessoa, mas ainda entre as duas pessoas tem o quê? A memória e o padrão e o trauma e a mágoa do outro relacionamento. Vocês acham que a gente guarda pouca mágoa? É só essa mágoa homem e mulher? A gente guarda mágoa de muita coisa. A gente guarda mágoa do trabalho? A gente guarda mágoa da relação de vizinhança, relação de condomínio, por exemplo. Não é verdade? A gente cultiva muitas mágoas. E nós estamos falando apenas de alguns anos de uma vida. Aí vem o Espiritismo e fala que nós tivemos 500 vidas. Quanta mágoa você acha que está guardada no teu coração? Cada mágoa dessa é como se fosse um óculos colocado no seu nariz. Imagina que você sai e está um dia bonito, céu azul, sol brilhando, e você encontra um amigo seu com um óculos muito escuro. Óculos de soldador mesmo, aquele que feda completamente. E ele fala para você: nossa, que dia escuro hoje, né? Eu acho que vai chover. Você fala o quê? Céu azul, não tem nem nuvem. É impossível que chova. Não, tá tudo escuro. Aí você dá uma cotovelada nele assim: rapaz, não tá escuro. É o teu óculos. Hoje em dia, todos nós assistimos a vida através de um óculos. Pelo menos metade do que acontece na vida, nós temos todos o mesmo óculos, que chama-se meio de comunicação, a mídia. E esse meio de comunicação é um óculos de que cor? Escolhe que cor para mostrar o mundo pra gente. Parece que o mundo vai acabar amanhã, porque nunca tem nada de bom. Nada. E parece, o mundo pode estar de um jeito, pode estar de outro, e a gente sempre vê negativamente. O mundo está acabando. A gente só tem dúvida de como vai acabar, porque pode acabar pelo terrorismo, pelo terremoto, pela corrupção, mas o mundo vai acabar, isso é certeza. E amanhã? Ou seja, é um salve-se quem puder. Ou seja, todo dia é passado pra gente a tese do caos. E isso é tão sério, gente. Sabe por quê? A tese do caos é o que se opõe à tese de Deus. Qual é a tese do caos? A tese do caos é formulada numa frase simples: qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Não é essa a sensação que você tem depois de assistir o noticiário?
Você vai comprar pão na padaria, você vai assim, ó, arrastado pela parede. O que eu tenho que levar até lá? Uma bazuca? Um míssil? 3 guarda-costas? Qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Não dá essa sensação? Isso não é forte pra gente? Tem toda uma indústria hoje prosperando em cima dessa tese do caos. A indústria do seguro, por exemplo. E aqui eu não quero condenar quem trabalha com seguradora, tá bom, gente? É esse o mundo que a gente vive. Mas empresas de segurança, empresas de câmeras, empresas de seguro, muita gente lucra com a indústria do medo, que se expressa em 2 palavras: vai que. Não, mas não está tudo bem na tua vida? Ah, mas vai que piora. Mas você não está saudável? Ah, mas vai que eu fique doente. Ah, mas você não está vivo? Ah, mas vai que eu morra. Vai que. Sabe por quê? Porque qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Mas eu falei para vocês que essa é a ideia, essa é a tese oposta a Deus. Por quê? Tem alguma razão eu falar isso? Gente, é impossível você acreditar na tese do caos e ao mesmo tempo acreditar num Deus todo-poderoso, bom e justo. Como é que a tese de Deus se expressa? Por exemplo, através da frase clássica e muito conhecida por todos nós. Tão conhecida que a gente acha que veio da Bíblia, mas não veio. Ela vem da tradição dos textos espirituais orientais. Ela fala assim: não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Compara as 2 teses. Compara as 2 frases. Qual tem sido a verdade? Qual será que é a verdade? Qual tem predominado na sua alma? Você acredita em qual tese? Isso não é filosofia. Esses são os óculos que você está usando. Qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. E você vai nutrindo medo. E o medo se torna pânico. E quem tem síndrome do pânico hoje está praticamente inoperacional. Ele não pode ir até a padaria, ele não sobe no elevador, ele não atravessa uma rua. Conforme a medicação e conforme o momento de cada um. Aqui certamente tem pessoas com esse diagnóstico, mesmo que ainda não oficializado. O medo, o caos, qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. E algumas pessoas acham que o espiritismo aumenta isso ainda, porque se a gente tem medo dos vivos que a gente enxerga, a pessoa ouve falar: não, você é espírita? Sou. Você está vendo alguém perto de mim? Não estou, mas tem. Mas como é que você sabe que tem? Tu acredita em anjo da guarda? Ah, acredito. Acredita que quando você nasce ele está com você, e quando você morre, até quando você morre ele está com você? Acredito. Você acha que ele é vivo? Ele tem um corpo? Não, então é espírito. Ah, só ele? Não. Paulo falou que nós todos estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Nuvem. Para quem não entendeu, é um montão. Aí vem a pergunta, né? Tá bom, Maurício, é um montão bom ou é um montão ruim? E aí, qualquer um de nós espíritas medianamente conhecedor desse mecanismo da mediunidade, da intuição, vai falar para você sobre a lei de sintonia. E a lei de sintonia nos remete ao rádio.
E se eu falar para vocês nos dias de hoje que o meu rádio está ligado e está ouvindo coisa, essa coisa que ele está ouvindo é coisa boa ou coisa ruim? Vocês gostam de funk? Não. Que bom. Bom, mas aqui não é exatamente gosto musical. O fato é que a resposta é depende. E depende do quê? Da sintonia. Todos nós estamos permanentemente conectados ao mundo espiritual. Permanentemente. Não é só o ator que está inspirado, não é só o poeta que está inspirado, não é só o cientista que fala eureka e que teve uma ideia do nada, não é só você que às vezes está indo para um lugar e acaba em outro e não sabe nem porquê, teve uma ideia que te levou para outro canto. Todos nós estamos o tempo todo sendo inspirados. Vocês nunca viram notícia nos jornais policiais, a pessoa falando assim, alguém pergunta, mas por que você pegou aquela pessoa? Ah, veio uma voz e falou, pega. Você duvida disso? Pois, a voz manda no criminoso como a voz intuiu os santos. Nós estamos permanentemente em conexão com o mundo espiritual. Quer essa conexão seja consciente, quer seja inconsciente. Ah, eu não sinto nada. Ok. A pior coisa é você dirigir um carro e não saber que ele puxa para a direita e puxa para a esquerda. Você pega, sai rasgando, acaba no primeiro poste. Agora, se alguém te falar, toma cuidado, que ele está puxando para um lado, você faz o quê? Compensa para o outro. A pessoa minimamente afinada com a realidade espiritual, ela se conhece o suficiente para falar, peraí, essa ideia que estou tendo não é minha não. Você nunca começou a fazer uma coisa e veio algo na tua cabeça, não vai dar certo. Tu não é capaz. Você não merece. Nunca veio? Bastante. Veio e não é pouco. O tempo todo nós estamos em contato. A diferença entre nós e o rádio é que o botão da sintonia está na nossa mão. Mas só para quem é consciente que, em primeiro lugar, ele é um rádio. Em segundo lugar, que ele pode mexer naquele botão e escolher música, notícias, tudo de acordo com a sua preferência. Isso é da máxima importância. Então nós estamos cercados de realidade objetiva, de realidade subjetiva, que são os sentimentos das pessoas, de realidades espirituais. Chico falava que a realidade, o mundo, é como uma cebola, que tem várias cascas, umas sobre as outras, a ponto de ir no livro Nosso Lar, André Luiz, para falar com a mãe dele, que estava numa cidade superior a Nosso Lar. Precisaram fazer uma sessãozinha espírita para a mãe dele se manifestar em Nosso Lar. Alguém deve estar falando aqui, mas peraí, agora não entendi. André Luiz já era espírito, já estava em Nosso Lar, que é uma cidade espiritual. Aí ele queria falar com o espírito e precisava baixar um espírito para ele ouvir o espírito. Como assim? São várias as realidades sobrepostas umas às outras. São quintessenciadas, a gente não consegue perceber. Quem já leu um romance simples ou as obras de André Luiz sabe que os mensageiros, os trabalhadores de Jesus, quando iam até as regiões trevosas, o umbral mais pesado, eles iam e recebiam orientação: mantenha-se em oração, porque mantendo-se em oração, eles não eram sequer vistos. Ah, mas é tudo espírito, Maurício, como é que o espírito não vê o outro? É isso que eu estou explicando. Nós estamos numa realidade de diferentes frequências. Aliás, aqui na Terra também. Depois de um dia, de uma notícia bombástica, você vai para o teu trabalho e só se fala naquilo.
E se você não entrar no concurso de o que precisava acontecer com aquele criminoso, que é um concurso de tortura, uns são mais imaginativos que os outros. Não, porque com fulano, agora é da política, né? Com fulano, eu não vou falar qual fulano, porque depende da cor, né? O Brasil tem os azuis e os vermelhos, mas vamos entrar nessa questão. Mas todo mundo acha que tem que ter um justiçamento, tanto de um quanto de outro. Nós escolhemos pessoas para serem o mal. Por quê? Por que a gente escolhe alguém para ser o mal? Desde o demônio, o diabo, o capeta, até os capetas aí da política, até o capeta da sogra, do chefe. A gente sempre tem alguém para ser o ruim da história. Por que você acha isso? Por que você acha que o ser humano gosta tanto de achar um culpado? Porque colocando a culpa da tua vida nos outros, você sai inocente. Se o teu casamento, a culpa é do teu marido, é claro que você é bacaninha. Se o Brasil é corrupto por causa de uns loucos que caíram em Brasília, de uma nave espacial que veio de Marte, e todo mundo no Brasil é honesto, só eles que são loucos, você fica tranquilo, você fica com a consciência limpa. É ou não é? É gostoso. Time de futebol, os torcedores do outro time são sempre bandidos. No estado de São Paulo é assim. Tem um time de futebol que fala que todos os torcedores são bandidos. O outro fala que todos são gays. Tem outro aqui da região que fala que todos são santos. Acho que não. Mataram um no último clássico, né? Foi morto de uma outra torcida. Nós temos muitos óculos entre nós e o mundo. O óculos que a mídia coloca pra gente, os óculos que nós colocamos em nós mesmos, pela mágoa, pela conveniência, pela falta de coragem de fazer a transformação, pela falta de coragem em perdoar. Porque se cada mágoa é um óculos que você põe no nariz, nós precisamos ser o Pinóquio, que tinha aquele narigão, para caber um monte de óculos, entre nós e a realidade não tem um, tem vários, todos com grau, com cor e com escuridão. No final de todos esses óculos a gente enxerga o quê? No final de tantos óculos que a gente cultiva na nossa vida, a gente tendo olhos não vê, tendo ouvidos não ouve, porque nós cultivamos, nós alimentamos, e mesmo sem enxergar nada, a gente quer dar a lição de moral um para o outro. E aí fica mais complicado ainda. Que é o que Jesus acusa os religiosos, que são os escribas e fariseus. Ele fala assim: vocês são feitos sepulcros caiados, branquinhos por fora e podres por dentro. Vocês gostam de colocar no ombro dos outros tarefas que vocês mesmo nem de longe pensam em seguir. Esse é um discurso forte que Jesus faz contra os religiosos. E como nós estamos numa casa onde imagino eu que a maioria das pessoas se considera religiosa, nós precisamos ficar muito alerta, porque o religioso é um tipo antipático. Vocês concordam comigo? Ele começa a olhar os outros assim em cima. Ele acha que porque tem, se for um bandista, um patuá aqui, tá com o corpo fechado, a bala não pega, ou porque fez um trabalho, e ele está de bem com Deus porque ofereceu uma galinha preta, grande, gorda. Com todo respeito à Umbanda. Por quê? Porque tem gente que vem no espiritismo e acha também, não, hoje eu tomei um passe, eu tô bom, eu sou trabalhador espírita, e eu sou... Gente, eu tenho 30 anos de mediunidade, então eu devo ser muito melhor do que as outras pessoas. E aí vem os romances, vem os nossos instrutores e nos dizem do Hospital Esperança. Eu não me canso de falar do Hospital Esperança. Vocês sabem o que é o Hospital Esperança, né? Um manicômio. Um manicômio no mundo espiritual voltado para os religiosos.
tem uma ala enorme para os espíritos. Fiquem tranquilos. Porque a pessoa cumpre as obrigações dos homens, cumpre aquilo que ela acha que ela precisa para ficar de bem com Deus. Que a gente vai em toda a religião e parece que tem um jeitinho, tem um caminho. Faça isso e seus problemas se acabaram assim. Tá legal? Aí você vai lá, se você é católico, você precisa dos sacramentos. Você batiza, crisma, faz a comunhão, o que mais? Ajuda aí. Casa. Vai, já morre, vai. Extremunção. E se você fizer tudo isso, você está de bem com Deus. Quando foi que Jesus falou isso? Tomai a extremunção, estarás de bem com Deus. Quando foi? Ah, não, eu vou em outra, tem que louvar gritado. Não basta louvar na boa. Tem que louvar gritado. Jesus falou assim: quando orardes, ora em silêncio, porque Deus que tudo vê vai te ouvir em segredo. E tem gente gritando e fala que é cristão. Bom, deixa eu falar. Aí as pessoas fazem isso, pagam o seu dízimo. Ah, mas Jesus não mandou o jovem rico vender tudo que tinha? Mandou. Vende tudo que tens e dá aos pobres. Aí com uma pequena adaptação ficou: vende tudo que tem e dê para o pastor. Ah, mas a gente vem no Espiritismo. A gente vem no Espiritismo, mas se não mudou a cabeça, continua a mesma coisa. É o que alguns palestristas chamam de espiritólicos. A gente vem para cá, mas continua pensando com o mesmo padrão. É Deus punindo. A reencarnação é Deus punindo. Tá vendo? A gente, se ouvir bastante palestra, tomar bastante passe, a gente vai sair daqui bacanão. E nós temos a obrigação de falar: não. Se eu tenho uma dívida com ela, eu tenho que pagar com ela. Não adianta eu pagar para ela e falar assim: eu já paguei a dívida com você. Como é que você acha que vai ficar de bem com Deus fazendo as coisas dos homens? Claro que não. Não é dar cesta básica, não é ajudar no dia da pizza do centro, não é tomar bastante passe que vai melhorar a gente. E isso nós temos que ter clareza, gente. Quando Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, alguns cristãos pensam que é Jesus barbudinho, o personagem. Por quê? Porque muitos cristãos veem a palavra, veem a coisa imediata, não veem o simbólico que tem por trás disso. E esse é um erro. O que Jesus simboliza? Qual é esse caminho único que nos leva ao Pai? E que não é nem Jesus, nem o cristianismo. Se você for cristão, você não tem nenhuma prerrogativa no céu. Nenhuma. Porque não é o rótulo que define o produto, é o que tem dentro. É o que Jesus simboliza. Jesus é o médium de Deus na terra. E sendo médium de Deus na terra, Deus é o quê? Deus é amor. Jesus simboliza o amor. E aí tudo fica mais claro, porque era impossível mesmo que um ser inspirado, de misericórdia, de compaixão, como Jesus era, falasse que era preciso ir por ele até Deus. Ele, Jesus, claro que não. Ele, amor. Ninguém vai ao Pai se não for pelo amor. E aí você pode ser budista, umbandista, católico, evangélico, espírita, ateu, porque tem ateu que é mais solidário do que o religioso. Tudo aí fica claro. Aí a gente acolhe o nosso coração e fala: é isso, é isso. Jesus está muito longe da briga das religiões. E nós no Espiritismo precisamos ficar também longe da guerra das religiões. Nós não temos que ter vínculo com a instituição, nós não temos que ter vínculo com o caminho, nós temos que ter vínculo com o objetivo. E o objetivo da existência é o amor. O próprio Emmanuel, numa passagem lida por muitos e ignorada também,
já que está na introdução do livro espírita mais vendido no Brasil, que é Nosso Lar. Se você for lá no final da introdução de Nosso Lar, Emmanuel faz a seguinte frase: mais do que espiritualismo, que é a fatia que une praticamente todas as religiões, mas mesmo que espiritismo, o que a sociedade, o que a humanidade precisa é de espiritualidade. Isso me contempla profundamente. É muito mais do que os ritos e as instituições humanas. A gente precisa espiritualizar a nossa vida. Espiritualizar a nossa vida é olhar tudo com um olhar diferente. Ao contrário de outras religiões, nós nunca vamos prometer numa casa espírita que a sua vida vai mudar. Que se você fizer os ritos humanos, tudo vai melhorar na tua vida. Ao contrário, nós prometemos para vocês que quando vocês saírem daqui, a vida vai estar do mesmo jeito. Sabe os teus problemas? Do mesmo jeito. Sabe os teus desafios, tuas dores? Do mesmo jeito. Talvez um pouco mais leve, porque o passe tirou um pouco, mas se você mantém o padrão, a energia vai voltar imediatamente. Mas nós prometemos para vocês que quando você mudar o ponto de vista, você vai olhar os mesmos problemas com outro olhar. E isso muda tudo. Porque isso é ter a mesma realidade, mas tirar os óculos. Essa é o grande ganho. Quando você olha e fala assim: a pessoa com quem eu antipatizo profundamente na minha família, no meu trabalho, no meu condomínio, sem ter tido grandes motivos para antipatizar, é um retorno de outras vidas. Eu e ele somos espíritos que vêm se digladiando há várias existências, um prejudicando o outro, e que nessa vida foi dada uma chance de parar, limpar, perdoar. E aí você vai encontrar com o mesmo vizinho, mas vai ser um outro olhar. E isso serve para todas as tuas diferenças, todas as tuas antipatias, no trabalho, na política. Se você alimenta ódio quando você vê o presidente da República, você olha para ele e fala: você acha que esse teu sentimento vai melhorar o que a tua vida? E se for o ex-presidente da República? Não melhora nada, gente. Ao contrário, você está pegando a lição da vida, está pegando o livro que Papai do Céu colocou para você, está amassando e jogando fora. Porque cada pessoa e cada situação que vem para a tua vida foi meticulosamente planejada. Qual é a tese de Deus? Qual é? Isso vai cair na prova, vocês têm que responder. Qual é a tese de Deus? Eu falei da tese do caos e da tese de Deus. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Então, as pessoas que te irritam, os teus desafios, as tuas dificuldades, são lições colocadas pela vida, pelos programadores da tua reencarnação, em suma, por Deus, para que você, superando esses desafios aqui, você é leve, você se liberte. E aí é outra situação. Você vai olhar os teus problemas com outro olhar. É um convite para falar assim: puxa, mas se eu passar por isso, então eu estou livre? Essa é a grande promessa desde a escola. Quando o aluno não aprende a lição, o que acontece? Repete, repete, repete. E o suicida repete 20. E nós estamos repetindo a quantas? Tem notícia pior para nós que sofremos do que eu comunicar para vocês que vocês vão sofrer tudo novamente? Pois quando o Collor saiu, muita gente festejou. Melhorou a política no Brasil. Melhorou? Aí saiu a Dilma, muita gente: eba, agora vai. Foi? Tem muita gente que separa
Ela fala assim, agora eu saí do traste. Arruma outro. Sai de um e pega outro. Parece que é a filosofia do Tarzan. Nunca largue um cipó antes de pegar outro. Por quê? Aonde está o problema daquela mulher que tem problema com o marido? Está no marido ou está em ela? Em 3 bilhões de homens ter escolhido aquele. E nós, entre tantos candidatos, escolhemos aquele. Nós escolhemos, a nossa vida é resultado das nossas escolhas. Enquanto nós ficarmos jogando a responsabilidade nos outros, você responde, você melhora a vida dos outros, melhora o pensamento dos outros. Se o teu problema estiver nos outros, a tua vida não tem solução. Vamos de novo? Se o teu problema na família, no trabalho, na política, estiver nos outros, a tua vida não tem solução. A tua vida começa a ter solução quando você assume a responsabilidade dos teus atos e fala assim: o bem e o mal começam em mim, porque o bem e o mal vêm pela sintonia, e quando eu sintonizar o meu rádio bem, só vai ter música boa, notícia boa, porque eu vou estar em conexão com Deus. Boa noite.